Olá, pessoal! Começando mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, bom, afeta absolutamente cada um de nós. Vamos destrinchar como os smartphones reconfiguraram a nossa sociedade desde a base. E olha, não estamos falando só de ter uma tela brilhante no bolso, tá? É uma mudança muito mais profunda na própria estrutura da nossa atenção, na forma como a gente deseja as coisas e até na nossa percepção do tempo. O material que a gente vai analisar hoje mostra exatamente como essas pequenas placas de vidro e metal reescreveram as regras da nossa vida cotidiana. Para entender o tamanho dessa transformação, a gente precisa olhar para essa mudança aqui, que é fundamental. Historicamente, consumir ou buscar uma informação era uma ação super deliberada. A gente tinha uma necessidade, criava uma intenção e ia lá ativamente buscar a solução. Mas o texto aponta uma virada de chave brutal. Hoje, o consumo não começa mais como uma busca nossa. Ele começa com uma notificação, um som, uma vibração, um pop-up na tela. O que é insano aqui é essa transição de um estado ativo para um estado totalmente passivo. A gente é interrompido o tempo todo por interfaces que literalmente brigam pela nossa atenção usando algoritmos precisos demais. Para sacar o peso disso, a gente tem que entender o que o aparelho em si virou para nós. E isso nos leva à primeira parte do nosso mergulho: extensões do corpo e da mente. Para ilustrar isso, vamos comparar duas perspectivas de épocas bem diferentes. Do lado esquerdo, a gente tem o Marshall McLuhan, um teórico lá da década de 60. Ele que lançou a ideia de que a tecnologia é uma extensão do nosso corpo físico. Ou seja, o smartphone seria tipo uma prótese, sabe? Uma extensão do nosso olho, do ouvido, da memória, algo inseparável. Mas aí do lado direito, a gente tem a pesquisadora Sherry Turkle, do MIT, trazendo isso para os dias de hoje. Ela defende que o celular não é só uma extensão física, na verdade ele é um mediador emocional. A Turkle traz esse conceito incrível de estarmos conectados, mas sozinhos. A dependência, segundo a pesquisa dela no nosso material de base, não é só um hábito repetitivo, é quase uma necessidade existencial de ter as nossas emoções mediadas por uma máquina. O que abre caminho para a nossa seção 2, a arquitetura da distração. Porque, convenhamos, essa dependência toda não cai do céu, né? Ela é milimetricamente desenhada. Vamos olhar para a mecânica por trás dessa captura de atenção. Pensa nessas técnicas: notificações sonoras e visuais feitas exatamente para quebrar o nosso raciocínio. Aquelas ofertas relâmpago com relógio em contagem regressiva, isso é feito para forçar uma decisão por impulso através do senso de urgência, pura e simples. Tem a geolocalização ativa, que sabe onde a gente está e joga uma oferta local na nossa cara. E, claro, os sistemas de recompensa, sabe, aqueles pontos, moedinhas, cupons, é puro suco de dopamina no cérebro. O objetivo dessas técnicas combinadas, que estão em todo o aplicativo de loja, transporte ou entretenimento, é um só: manter a gente num estado de prontidão constante. Então, o grande lance é esse aqui. Com todo esse design focado em roubar nossa atenção, acontece uma inversão de papéis. A gente deixa de ser o agente principal da história e passa a ser um elo passivo num ecossistema que é absurdamente ativo. Somos ativados emocionalmente, cognitivamente e comercialmente por um fluxo que não para. E o grande truque dessas empresas, como o texto bate na tecla, é transformar o nosso tempo livre, aquele tempo ocioso, em tempo de consumo puro. O que nos leva diretamente à nossa seção 3, a vida no bolso. Pensa comigo, quando a nossa principal ferramenta de consumo vira uma extensão do nosso próprio corpo, aquelas velhas barreiras de espaço simplesmente somem. Tá tudo a um toque. Imagina a rotina moderna. Antigamente, para pedir o jantar, a gente tinha que estar em casa, pegar um cardápio, ligar no telefone fixo e esperar. Hoje, a ação acontece no meio do caminho. Pedir comida de dentro de um vagão de metrô lotado é o exemplo perfeito de como essa mobilidade dissolveu o nosso tempo de trânsito. Aquele momento de transporte virou tempo de consumo ativo. Ou pega esse segundo exemplo que é ainda mais íntimo: o banheiro. Aquele lugar que era, sei lá, o último refúgio de paz, de total desconexão. Agora é só mais um ponto de venda. Comprar uma passagem aérea ou fechar um carrinho de compras nesses minutinhos de pausa mostra como o mercado digital se infiltrou até nos espaços mais mundanos e privados que a gente tem. E não é só o espaço físico que é invadido, tem a interrupção social também. Imagina estar numa conversa super legal com um amigo presencialmente e, de repente, o momento é sequestrado porque o seu pulso vibrou com uma mensagem de "você pode gostar desse item". O presente físico, o agora, é interrompido por uma sugestão de um algoritmo. O foco na pessoa ali na sua frente evapora na hora, trocado por um estímulo artificial perfeitamente calculado.
Esses 3 exemplos super cotidianos ajudam a gente a visualizar a teoria do pesquisador Jonathan Crary, que está nas nossas fontes. Ele chama isso de vida 24/7. Não tem mais divisão. Lazer, trabalho, consumo, vira tudo uma maçaroca só, um fluxo único. É uma temporalidade contínua, uma marcha incessante sem pausas reais, sem o verdadeiro descanso ininterrupto do sono e o mais impactante, sem silêncio. A máquina nunca desliga e, consequentemente, a gente acaba não desligando também. E aí fica a pergunta: quais são os efeitos colaterais de viver nesse fluxo sem fim? Vamos ver isso na nossa seção 4, o império da hiperdisponibilidade. Para entender o impacto psicológico dessa cultura digital implacável, o texto divide os sintomas dessa hiperdisponibilidade em 4 pilares principais. Estar sempre ali, a postos para responder ou comprar, gera, primeiro, uma fadiga coletiva absurda, causada por milhares de microdecisões diárias. Segundo, a gente vê a desorganização do tempo, a concentração fica toda fragmentada e priorizar qualquer coisa vira um sacrifício. O terceiro é o famoso FOMO, a ansiedade de conexão, aquele medo crônico de ficar de fora. E por último, o estado de reatividade constante. A gente já nem age a partir de um planejamento interno nosso. A gente só reage aos alertas e sugestões que piscam na nossa cara. É justamente nesse cenário de pura exaustão que entra a visão cortante do filósofo Byung-Chul Han. O material destaca o conceito dele de autoexploração sutil. E olha, o que é genial e até meio assustador aqui é que ninguém obriga a gente a entrar nessa. Nós mesmos entramos na roda. Nós somos, ao mesmo tempo, os vigilantes e os vigiados. Postando, checando o celular, avaliando e fazendo isso, a gente entrega cada pedacinho da nossa vida. A gente converte a nossa existência em dados, em engajamento, ou seja, em potencial puramente monetizável para o mercado. Essa frase sintetiza o argumento dele com uma clareza absurda. Durante décadas, a promessa da internet e dos dispositivos móveis era a libertação, né? Acesso infinito à informação, mobilidade total, eliminação de fronteiras. Mas a conclusão que as nossas fontes trazem é diametralmente oposta. A hiperconectividade não é uma força que liberta. No formato atual, dominado por corporações da atenção, ela funciona estritamente como um mecanismo de captura. Isso nos traz a última parte da nossa análise, o custo invisível. Para fechar o raciocínio, a gente precisa entender o preço real que se paga por toda essa conveniência. O resumo do material culmina nesses 3 passos de transformação. Os celulares estão muito longe de serem ferramentas neutras que a gente só usa e guarda. Eles são estruturas simbólicas fortíssimas. No passo 1, eles reorganizam completamente a arquitetura do nosso desejo e onde a gente coloca a nossa atenção no dia a dia. No passo 2, eles quebram todas as barreiras físicas históricas entre o que é público e o que é a nossa vida íntima. E no passo 3, eles pegam aquele momento natural do tédio humano, que costumava ser um espaço de reflexão e criatividade, e fundem ele direto com o impulso de compra e de consumo de informação rápida. Tudo empacotado no mesmo fluxo contínuo. A análise de tudo isso deixa a gente numa encruzilhada inevitável. Pensar sobre como a nossa própria mente está sendo capturada em tempo real não é só um papo acadêmico, é, sem dúvida, uma tarefa ética profunda do nosso século. Se cada elemento da tela foi metodologicamente desenhado para sugar o nosso tempo e o nosso foco, a grande pergunta que fica é: como a gente reconquista a autonomia? Como encontrar espaço para resistência, para moderação e para ter uma consciência real no ambiente digital que lucra exatamente quando a gente está distraído? Fica essa provocação para a gente continuar refletindo muito além dessa análise de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.